Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 23 de março de 2025, são 6 horas 35 minutos na Alemanha. E lá vem eles de novo com uma extensão nova para as pirâmides de Gizé. Quando criança eu ouvi, são túmulos. Quando adolescente, eu conheci outros puxadinhos, outras extensões dessa historinha. Em 2017 e 2018, uma teoria que sumiu, mas corria na época era: pirâmides são feitas de um material de plástico que eu não lembro o nome, algo sólido e duro, como concreto. E depois teve mais uma falando que era concreto e tantas outras. E a cada dia que passava, mais outras teorias, entre aspas, descobertas, mais extensões e puxadinhos da historinha principal, que eram as pirâmides, o mistério, o oculto que o sistema adora deixar aqui e ali para os tolos. Cenários podem ir sendo adaptados conforme o que eles vão desenrolar na linha do tempo, de toda a história, nos momentos exatos, formando a continuação da mesma história. E assim vão fazendo ligação e conexão com as antigas, criando um quebra-cabeça labiríntico. A cada vez que souberem delas, mesmo que uma hora uma dessas extensões chegue para ficar, a exemplo de uma que eles atribuem ao Tesla, o misterioso e amado cientista, personagem do sistema criado para ter esse script exato de super inteligente, bonzinho, humilde, foi roubado, rotulado como cientista marginal, as pessoas não deram valor e blá, 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 blá. As pessoas se impressionam. Não deveriam, pois há personagens do bem e do mal. É assim mesmo, não se impressionem por nenhum deles. Então, há essa historinha que eles falam muito. Descobriram que as pirâmides são tecnologias, ressonadores de frequência harmônica, e Tesla tinha como missão trazer de volta energia livre. Daí, o sistema, de repente, decide fixar isso. Vai ser exatamente isso. E não fica só como uma possibilidade, mas a coisa começa a funcionar a partir daí, exatamente fixando. Isso não quer dizer que parou aí para sempre. Como a mensagem passou para todos nós, a verdade não se modifica, não se inverte, não se transforma em outra coisa. E já a mentira, ela tem essa qualidade de estar sempre se renovando, fazendo aparecer novidades e mais infinitamente. Pois é, então, quando essa historinha que o sistema escolheu, ela se fixar, isso não quer dizer que parou aí, vai ficar aquilo para sempre. Não, vai continuar a vir mais e mais coisas. Essa mesma extensão, esse puxadinho que depois se fixou, poderá continuar a trazer outros a partir de quando foi fixada, a partir daquele momento, misturada com aquelas do tempo em que essa mesma historinha fixada era considerada mistério do passado, criando novos mistérios e novas possibilidades para que novas extensões e puxadinhos viessem ou venham e apareçam e se fixem ou não. E assim poderá essa continuar a trazer mais outras extensões que casarão com a já fixada para melhorar, aprimorar, para fazê-la mais misteriosa ou explicada, para torná-la santa ou má, para fazê-la de ferramenta, para abrir outros cenários no cenário de manipulação, o qual é o que pisamos, e assim segue. Não há de verdade revelações ou descobertas neste mundo. Há liberação. Há liberação nos cenários presenciais ou virtuais de partes da história que sempre estiveram prontas. Elas só nunca estiveram abertas para os tolos humanos que vivem no esquecimento, sendo marionetados, humilhados, enganados e abusados nesse mundo. A história é desenrolada em palcos. A montagem de cenários nesses palcos exige coisas.
Os cenários vão sendo adaptados à medida que a narrativa vai exigindo que coisas e cenários apareçam. Não dá para existir sem elas. Então, eles colocam novos cenários, novas coisas, novas pistas, novas dicas, restos, cacarecos, o que for necessário para que a história seja toda montada ali na nossa frente, nos palcos. Isso não é descoberta e revelação, isso é tolice. Isso faz parte desse mundo de adivinhação que nos aprisionaram. Então, essas coisas são liberadas na hora certa em que a história vai sendo desenrolada. Não há mistérios, as mentes precisam entender, não há nada oculto, nada a ser revelado, descoberto. Então, o que há? Há os tolos humanos vivendo no esquecimento, e que eles foram emburrecidos pelos que sabem tudo e assistem a eles, tentando adivinhar e montar o quebra-cabeça com as dicas e historinhas que eles vão nos dando, juntando a elas suas pistas e provas. Tudo construção, tudo construído, montado e roteirizado, não há nada mais do que isso. Que vida chata viver tentando adivinhar o que é a verdade dentro de um mundo de mentiras mentirosas, porque o sistema tem a verdade mentira dele, tem a verdade mentirosa dele e tem os mentirosos. É um mundo de mentira e mentirosos. Ainda que a coisa seja colocada na frente de vocês, no cenário bem na frente de vocês, não esqueçam, estamos dentro de um mundo de mentira. As coisas que provam só provam a verdade da história da mentira que vivemos. Não se deslumbrem, não se fascinem, não se encantem. Eu não me deslumbro com nada, ainda que de repente eles mostrassem um novo mundo dentro da Terra, cheio de encantos, e todos ficariam de boca aberta, e tudo que fosse de beleza aterradora, ainda assim eu não me deslumbro. Então, como a minha mente reagiria? Como ela reage diante desses fascínios que as pessoas ficam todas caídas? É como se eu apenas estivesse vivendo novos cenários. Mudança da narrativa dentro do filme, do joguinho em que estou inserida. Nada de fascínio, encanto, deslumbre, paixão por essas coisas. Absolutamente nada. Não sinto nada. A única coisa que eu fico melhor aqui no mundo é quando eu estou na natureza mesmo. De verdade, eu vejo ali e tal. Mas mesmo assim, a natureza também é um cenário. E ainda por cima é um cenário manipulado, não é mais a natureza espontânea que a mensagem já nos contou. Se continuarmos a gostar de viver tentando adivinhar o que é, o que foi, quando será, eles sempre vão nos dar extensões e puxadinhos das estúpidas historinhas e nos darão versões a perdermos de vista. A mente precisa deixar a infantilidade e exigir desse mundo respeito por ela. Eles subestimam a mente humana porque muitos dos nossos aceitam ser enganados, pois não querem a responsabilidade de negar o mundo, temem serem considerados doentes mentalmente. Não temam. No final, vocês vão ver que as vossas mentes eram as únicas que estavam lúcidas, porque não se deixavam manipular e aprisionar nessas experiências estúpidas que esse mundo nos dá. E então, vocês vão querer continuar tentando adivinhar, passar anos de vossas vidas nessa prisão da adivinhação? Veja o que eu disse no começo do meu vídeo. Desde que sou criança, o quanto eu já ouvi dessa historinha de pirâmides. É um cenário fantasioso, com personagens fantasiados, vivendo narrativas cruéis, sanguinolentas, muita insanidade, como todo o resto que vem das histórias desse mundo. Desde alguns anos eu tenho notado algumas mudanças. Antes de falarmos dos comentários abaixo, me deixa ressaltar para vocês esse comportamento novo deles. Eu disse numa nota, vejam que eles mesmos, hoje em dia, com as mentes humanas mais alertas, colocam em seus vídeos ou textos, artigos, o que for, frases como: mas é verdade? Será? Antigamente, eles faziam muito mais afirmando.
Agora, no entanto, estão mais cautelosos. Mesmo assim, muitos humanos ainda gastam anos de suas vidas tentando adivinhar sobre a vida pessoal e sobre tudo que vivenciam no mundo. Todo esse mundo de assuntos do sistema, esse catálogo de personagens, esse catálogo de historinhas e extensões e puxadinhos. Isso não é vida. Isso não é vida, é só viver tentando adivinhar o que vai acontecer. Vamos aos comentários que eu peguei em um vídeo. Não vou ler todos para vocês. Vocês podem ler, vou passar devagarzinho. Aqui, ó, uma pessoa lembrou. Eles sabem há décadas que as pirâmides não foram construídas para tumbas e serviam para outros propósitos, como usinas de energia, porque alguns citaram, né, que os egípcios usaram como tumbas porque não sabiam para que servia a pirâmide, porque não foram eles que construíram, eles descobriram. Vamos a esse comentário. Até a publicação, esses relatórios parecem ser de uma única fonte. Não houve dados oficialmente publicados descrevendo como o SAR foi usado e nem houve revisão por pares. Não estou dizendo que essa alegação é falsa, mas as pessoas estão ficando muito animadas com alegações que ainda não foram comprovadas. E sempre assim, a cada mistério, a cada revelação e descobertas, entre aspas, que eles lançam, as pessoas já ficam animadas. Deveriam reagir ao contrário, deveriam ficar se sentindo fadigadas, cansadas e desanimadas com esse mundo e exigir mais respeito e consideração pela humanidade nossa. Chega de nos dar vida só para ficar tentando adivinhar o que é, o que deixa de ser, o que será. E um outro disse: The Wi-Fi apresenta as informações como são contadas pelas histórias originais, então elas são verificadas no final. Você, obviamente, não assistiu até o final, onde a J diz sua famosa fala, mas é verdade? Conseguem ver como estão mais cautelosos? Depois de falarem todas as mentiras como verdade, eles colocam, mas é verdade? Será? E tem aquelas histórias sobre ETs, aliens, né? Que eles gostam de sempre bombardear para as pessoas. É os mistérios das pirâmides. Então, se um dia eles quiserem colocar nos cenários ETs, vocês vão ver esses ETs. E mesmo assim, não se deslumbrem. Faz parte aqui desse jogo. Aqui tem mais um. É engraçado, quando Platão descreveu a destruição da Atlântida, foi mais ou menos na mesma época ou logo depois que a sociedade egípcia, com todos os seus deuses, ouros e faraós, apareceu no Egito. Não é impossível acreditar que aqueles primeiros egípcios antigos eram sobreviventes ou refugiados da condenada cidade de Atlântida. Pois é, Atlântida é mais um desses mistérios que o sistema criou e está aí. Até o dia que ele quiser liberar as tais descobertas e as revelações, mas não há de verdade. São apenas liberação na altura certa da linha do tempo dessas coisas nos cenários, porque aí vai começar uma nova narrativa. Em 2017 e 2018 também havia vários vídeos dizendo que essa história toda do Egito foi criada porque o Egito estava falido e eles quiseram ajudar o Egito a crescer e criaram todas essas histórias, mostraram fotos de caminhão, carros trabalhando no deserto, o que eles estavam fazendo ali, né? E que poderiam estar montando esses cenários todos, ou abrindo, né, passagem, porque o cenário está embaixo, suba, sei lá.
E eles deixaram essa dúvida na cabeça das pessoas, de que não havia isso, eles lançaram tudo isso para que o Egito tivesse uma história e recebesse visitas, turismo e tivesse toda essa história que alavancou eles, né? A cultura deles, a história, e eles se orgulham. O Egito tem uma história. Eu creio que eu tenho um vídeo comentando sobre isso, que eu li de um outro vídeo, eu apresentei no meu próprio vídeo. Deve ser um vídeo bem antigo. Aqui o outro disse: por favor, assista ao vídeo inteiro antes de julgar. A Jota apresenta a informação como se fosse verdade, então a destrincha no final. Eles estão mesmo descobrindo que as pessoas estão mais desconfiadas. Mas não basta ser só desconfiadas, a gente tem que dizer não para esse tipo de conteúdo, para essas histórias, livros, filmes, o que for. É somente dizer não. O jogo muda, mas as pessoas não sabem dizer não. Então eles continuam a nos dar as mesmas porcarias, nos idiotizando as novas gerações que vão chegando. Nós aqui temos que dizer não para que as coisas fiquem melhores para as novas gerações, para os novos humanos escravos que chegarem nas próximas gerações. Alguém disse: como engenheiro parece um sistema de bomba, armazenamento de água. Como engenheiro elétrico também parece bobinas de amplificação. Ele está se referindo a uma foto que vai aparecer logo abaixo. E eu disse: aqui a historinha da adivinhação atual, que é a notícia que eu peguei de um site. Um novo estudo de radar impressionante enviou ondas de choque pela internet, revelando um vasto complexo subterrâneo sob as pirâmides de Gizé. Olha como falam bonito, né? Impressiona! Desafiando crenças antigas, crenças de que as estruturas foram construídas apenas como tumbas reais. Usando tomografia de radar de abertura sintética, que significa SAR, os cientistas Corrado Malanga, da Universidade de Pisa, e Filippo Biondi, dessa universidade, que eu não sei falar o nome, escanearam a pirâmide de Khafre e descobriram que parece ser um sistema subterrâneo que se estende por 2 quilômetros abaixo de todas as 3 pirâmides principais. As descobertas tornadas públicas por meio de um artigo científico e um comunicado à imprensa emitido em 15 de março detalham 5 estruturas idênticas de vários níveis conectados por passagens geométricas perto da base da pirâmide de Khafre. Ainda mais impressionantes foram os 8 poços cilíndricos verticais cercados por caminhos espirais que descem 648 metros abaixo da superfície. Esses poços finalmente se fundem em 2 enormes câmeras em forma de cubo, cada uma medindo 80 metros de cada lado. Um vídeo do relatório Reese declarou que a revelação, entre aspas, desafia a crença de longa data de que as pirâmides serviam apenas como tumbas reais. Quem foi que deu essas crenças para as pessoas? Se eles estão falando que são crenças, então eles mentiram para as pessoas lá atrás, quando escritores famosos lançaram seus livros afirmando. Olha só, e ninguém lembrou de hoje em dia cuspir, pisar nesses livros e reclamar desses autores que fizeram nossas pessoas lá atrás serem enganadas. Bom, continuando. Em vez disso, ele adiciona combustível às teorias marginais que circulam há décadas. Vocês ouviram? Essas teorias marginais que eles falaram, na verdade, são as extensões, os puxadinhos que o próprio sistema manda, cai na boca do povo, o povo sai repetindo, porque o povo trabalha de graça para o sistema e vai contaminando o restante das pessoas que formam o povo. Então, eles sabem como tudo funciona, mas sempre deixa parecer que é uma coisa que aconteceu espontaneamente por causa de nós humanos. Vamos continuar. Eu parei em que eles estavam sugerindo que essas estruturas podem ter sido uma função mecânica ou mesmo de produção de energia. Vocês podem procurar essa notícia, mas aqui está em inglês, vocês podem achar em português. Aquele engenheiro estava se referindo a esta foto.
Bom, eu fico por aqui. Matutem, não se deixem enganar, chega desse mundo de adivinhação, exijam, sejam exigentes nesse mundo. Se vocês exigirem o melhor, vocês vão receber o melhor, mas tem que ser muitas pessoas exigindo o melhor, não apenas poucas, porque o sistema só muda quando muitas mentes reagirem contra ele. Fiquem bem. Yet, Bahai.